Oi, gente, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esse livro aqui, ó, Gestão de Recursos e Projetos. Esse aqui é um dos meus livros, eu publiquei ele no ano de 2016, a convite da editora Viena, para fazer uma abordagem introdutória, mas bastante detalhada sobre esse tema aqui, gestão de recursos e projetos, que na verdade é uma introdução à gestão de pessoas, gestão de projetos, projetos sociais, motivação, empreendedorismo e tudo que cerca essa temática da gestão de recursos, gestão de projetos, administração. Nesse livro aqui, você vai encontrar vários processos, partindo de um retrospecto histórico, né, fazendo uma análise de como a gestão de projetos, gestão de recursos teve seu início na era moderna, ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países precisavam se reconstruir de forma rápida, de forma barata e muito eficaz, né? E todo esse princípio da gestão que permeou aí o século XX até chegar aos nossos dias. Essa seria a primeira parte do livro, né? O primeiro capítulo que faz essa retrospectiva para você ter uma ideia de como surgiu esse conceito moderno da gestão. É muito interessante você saber isso, para você saber compreender como nascem as participações da sociedade, como nascem as participações do Estado, as participações dos indivíduos, dos coletivos e como nascem os próprios gestores nesse ambiente repleto de mudanças, né, que se deu início no século XX após a Primeira Guerra e com seu auge na Segunda Guerra Mundial, quando realmente as mudanças são necessárias e os recursos são cada vez mais escassos, né? Principalmente com os países que sofreram destruições gigantescas aí com a Segunda Guerra Mundial. É daí que nasce a concepção de gestão moderna, como a gente conhece hoje. Na segunda parte, você vai ter uma ideia sobre uma análise global, né, toda a globalização e a responsabilidade social que são características também dos recursos, né, da gestão de recursos. Você vai conhecer um pouco sobre aquele dilema entre coragem e vontade de fazer que todo empreendedor e todo gestor de recursos, todo gestor de projetos, às vezes se depara com ela, né? A vontade de fazer, mas falta ali às vezes um pouco da coragem, ou quando tem coragem, falta um pouco da vontade, falta um pouco da equipe, falta um pouco dos equipamentos, falta um pouco de uma dinâmica de gestão que normalmente as pessoas não têm associada à vontade de fazer as coisas, né? E aqui você vai encontrar no segundo capítulo um pouco mais sobre isso. Você vai ter então, ó, uma análise de como projetar uma imagem de sucesso para o próprio empreendedor, como manter fortes relações e as portas abertas, né, no empreendedorismo. Você vai saber também como mudar o seu foco, se necessário, manter o foco num projeto, numa etapa, numa meta específica, mas também mudar esse foco, se for necessário, justamente por encontrar ali um entrave, né? Às vezes a gente está focado em uma metodologia, em uma ação específica e essa ação acaba gerando um empecilho para desenvolver o projeto todo. Na terceira parte do terceiro capítulo, você vai ter uma visão geral, né, atualizada sobre todo o contexto de gestão, como planejar um projeto social, vai ter uma concepção também de como criar ferramentas de interrelação e vai ter um início de um modelo, na verdade, de como realizar o seu projeto, né? Desde a criação do título, ao objetivo, a metodologia, as análises das metas, o meio de comunicação, tudo que você precisa dentro de um projeto, da criação de uma gerência desse projeto que você está tentando construir. Se você não tiver essa base, essa estrutura preliminar, esse esqueleto do projeto, dificilmente você vai conseguir realizar o projeto todo. Por quê? Porque com as metas bem definidas, com o objetivo especificado, você consegue realizar um esqueleto do que você quer, um esboço geral, para depois trabalhar cada etapa, cada objetivo de forma independente e no final ter um projeto de grande valor, né? Na quarta parte, você vai encontrar algumas informações de ideias que normalmente a gente deixa passar despercebido. Por exemplo, você vai encontrar aqui, ó,
a concepção de um sponsor, o que seria esse sponsor, né, que é o patrocinador, os stakeholders, que são as partes interessadas e como a dinâmica entre os stakeholders funciona com o projeto, com o gestor, né, com o gerente de projetos, vai encontrar uma ideia preliminar de quais são seus objetivos, suas metas, sua visão geral, os valores, a motivação que levou você a criar esse projeto. Isso tudo dentro de empresas, dentro do terceiro setor, fora do terceiro setor, dentro das instituições privadas, públicas, qualquer forma. A gestão de recursos e projetos ela não está ligada só ao empreendedor individual, né? Ao empreendedor do terceiro setor, ou empreendedor privado, ou público. Esse livro aqui ele traz uma abordagem geral de como você criar esses projetos e ter ideia de como lidar com esses recursos, independentemente no setor onde você está atuando. Aqui a gente também tem o gerenciamento de riscos, uma estrutura de decomposição, que você sabe que todo projeto ele tem que ser decomposto, né? Para você trabalhar etapa por etapa para conseguir concluir o projeto todo. Se você não consegue construir um esqueleto para se atender às etapas, método por método, meta por meta dentro desses objetivos, dificilmente você vai conseguir contemplar um projeto inteiro, porque o projeto inteiro ele é feito em cima de pequenas metas que você decompõe e realiza elas como mini projetos dentro do projeto maior, né? Fica muito mais fácil você lidar. É muito mais fácil você pegar um assunto específico, lidar com ele e encaixar esse assunto dentro de um projeto maior, que é exatamente isso que você vai aprender com esse livro. Aqui você vai encontrar também a identificação dos riscos, a análise quantitativa desses riscos, um plano de respostas para lidar com esses riscos, caso haja, né? Uma atualização do cronograma do projeto, se precisar, um monitoramento do controle, de todos os controles de riscos e de gerenciamentos em si, um planejamento de contingência, e você vai também entender se o seu projeto está atrasado, se ele não está atrasado, se você vai conseguir entregar no prazo final, e esse prazo final vai contemplar o projeto todo, se você vai ficar devendo algumas etapas desse projeto. Isso é bastante interessante, porque quando você cria o projeto lá no início, aquele esqueleto, aquela primeira ideia, você já tem uma ideia de quando vai finalizar. E se esse projeto está sendo encomendado, né? Normalmente esse projeto é encomendado por alguém, por alguma empresa, eles normalmente exigem um prazo final. Esse prazo final tem que estar inserido dentro das possibilidades do projeto. Você não tem como, não é possível você criar um projeto que ultrapasse o cronograma final do contrato, né? Isso geraria muito mais trabalho para você, para sua equipe e normalmente até a exclusão do projeto. Isso dificulta tanto para a sua vida, dificulta tanto a sua vida como gestor, quanto a vida da sua equipe, porque você tem que lidar com uma equipe trabalhando incessantemente com você e você inserido nesse contexto. O gerente de projetos, ele é também um membro da equipe, a gente não pode esquecer isso. Normalmente as pessoas pensam que o gerente de projeto está acima da equipe, ele está acima do projeto. Não. Se o gestor de projetos não estiver participando 24 horas daquilo que está sendo realizado, o projeto realmente vai estagnar e não vai para frente, não vai ser realizado. A gente tem aqui uma ideia de como você construir a sua equipe de trabalho, o seu escritório de trabalho, o gerenciamento de projetos terceirizados, a criação de uma rede sustentável de comunicação, que isso é fundamental em qualquer projeto. Você tem que criar uma rede com uma estrutura concreta, uma estrutura confiável de comunicação, senão realmente o projeto vai desandar, você não vai conseguir dialogar nem com a sua equipe, nem com os sponsors, nem com os stakeholders, nem com ninguém, nem muito menos com o contratante, porque a sua rede realmente vai estar enfraquecida. Você tem que fortalecer a sua rede. Um bom planejamento, uma boa gerência de projetos precisa de uma rede sustentável de comunicação, tanto comunicação interna quanto externa. Isso é fundamental. Você vai ter também uma ideia do escritório de projetos, como construir um PMO, quais as ideias, os ideais desse escritório de projetos, porque ele tem que ter também, ele tem que ser gerido como um projeto dentro do projeto.
A gente tem também compras e aquisições, o cronograma, dicas sobre como alterar, se preciso for, né, o cronograma, os custos do orçamento, gerenciamento dos custos, o cálculo dos custos do projeto, uma revisão da reserva que você tem que ter, né, além do projeto como um todo, do valor do orçamento como um todo, você tem que trabalhar com o valor de reserva. Você vai ter também uma análise do mercado para as aquisições, tanto análise do mercado para o projeto em si, quanto das aquisições que o projeto faz para se desenvolver. Uma ideia de portfólio, uma ideia de etapa de encerramento, que isso é muito importante. Você tem que ter na concepção do projeto uma ideia do encerramento dele. E esse encerramento ele é feito tanto com a finalização do projeto, mas essa finalização ela se dá não com o fim do projeto em si, com a realização, e sim posteriormente com o mapeamento de tudo que foi realizado nesse projeto. E como você encerra esse projeto em si, tanto com as empresas, quanto com a sua equipe, quanto com o projeto como um todo, né? Finalizar o projeto não é só entregar a pastinha realizada lá para o contratante e falar, o projeto está aqui, está realizado, está feito, já teve o seu aval, já foi feito o orçamento, já foram criadas todas as etapas, foi tudo realizado, o projeto está ali, é só dar uma olhada, é só ir lá ver, é só fotografar, é só fazer acontecer. Ele já está acontecendo, mas e a finalização? A finalização você vai ter uma ideia geral de como realizar. Não é só a entrega, a finalização do projeto não é a entrega final do projeto, ela vem depois, tem algumas etapas posteriores que partem aí do mapeamento de toda a gestão final do projeto, tá legal? Na quinta parte, que é o quinto capítulo, você vai ter uma ideia geral de alguns conceitos que você viu lá na retrospectiva histórica até todo o século XX, entrando nesse tempo moderno do século XX, a contemporaneidade nossa. Ideias de sociedade civil, ideias de associação, de fundações, de ONGs, de OCIPs, né? O que são as OCIPs, o que é o terceiro setor, o que são as qualificações e as titulações que você precisa. Você vai ter uma ideia também um pouco sobre o PMBOK, né? Uma das referências de gestão de recursos e projetos e de administração como um todo, né? Uma ideia sobre o PMI também, que é um livro de referência mundial na gerência de recursos e projetos. Quais são as ideias da gestão de pessoas, a responsabilidade social que você tem que ter, a sustentabilidade e as suas bases sobre editais, sobre projetos, sobre tudo que pode ou não, né? Aí fica a seu critério sobre o que pode englobar o seu projeto. Se você vai fazer o uso de recursos públicos, somente de recursos privados, se tem abatimento no imposto de renda, se tem algum outro tipo de abatimento ou benefício que a empresa contratante pode requerer, né, que você pode fazer parte. Enfim, você vai ter uma ideia geral sobre gestão de recursos e projetos. Mesmo esse aqui sendo um livro introdutório, né, ele tem bastante conteúdo, ele é muito bem detalhado e eu tenho certeza que ele vai te ajudar nos seus cursos de administração, de gestão de projetos, de gestão de pessoas. Ele vai te dar uma base muito boa e muito ampliada sobre como lidar com as circunstâncias e com a realização dos seus projetos em si. Os seus projetos diários, né? Projeto do dia a dia, projeto do cotidiano, as suas tarefas das mais simples às mais rebuscadas. Você vai conseguir entender utilizando esse livro aqui. O bacana desse livro é que no final de cada capítulo ele conta com uma sessão de perguntas e respostas, uma sessão de atividades para você exercitar o que você aprendeu. Inclusive no site da editora você pode encontrar mais material, mais conteúdo sobre perguntas e respostas desse livro que foram preparados também com a publicação dele. Livro Gestão de Recursos e Projetos, um livrinho publicado em 2016. Ele está à venda ainda, disponível pela Editora Viena. É só você entrar lá no site da Editora Viena e você compra e faz os seus exercícios e faz os seus projetos e compreende um pouco mais do que está acontecendo nesse mundo da administração e dos recursos e projetos para a sua gerência funcionar de forma efetiva e muito bem elaborada. Tá legal? Fica essa dica então para vocês. Livro Gestão de Recursos e Projetos.
Brigadão, podem ficar à vontade aí para procurar o livro em todas as redes e a gente se vê na próxima. Até mais.